Olá amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, para quem não me conhece ainda, muito obrigada se você passou a seguir o nosso canal nesse momento. Pessoal, hoje eu vim falar sobre as vandas, tá? Eu não sou uma grande expert no cultivo dessas plantas, mas eu atingi, na minha opinião, um bom resultado no cultivo dessas plantas aqui em casa, no meu espaço, quer dizer, um local urbano, não é uma chácara, eu não tenho... Tem gente que tem orquidário grande, então tem a parte das outras orquídeas e tem só o seu vandário, não é o meu caso, tá? Mas eu, inclusive, assim, muitas pessoas, como às vezes eu mostro as minhas vandas e as raízes dela, como elas são boas aqui, muita gente pede para que eu dê dicas de cultivo a respeito dessa planta. Então eu aproveitei e, inclusive, anotei aqui uns tópicos que é para eu não esquecer e nem perder, vamos dizer, o ritmo, né, da conversa e poder passar direitinho todas as informações para vocês. Bom, vamos começar assim com o que eu acho importante. Eu tô com essa vanda lindíssima aqui, com duas hastes, né, aqui atrás. Vamos falar primeiro da onde a vanda veio, tá? As vandas são nativas do Sudeste Asiático, da Indonésia, Filipinas, Índia. E por que é importante, né? Sempre que eu falo que a gente tem que ter planta identificada, justamente para a gente saber de onde ela veio. Se eu sei de onde a planta veio, eu consigo ler na internet, independente de eu não ter um vídeo exclusivamente falando dela, eu consigo ler na internet de onde ela veio, como que ela costuma viver e do que ela gosta, certo? Com isso, a gente também pode tomar certas decisões até na hora de comprar uma planta, quando você estiver numa exposição, preferencialmente, porque o bom vendedor, o orquidário, o vendedor responsável, ele não se nega a te falar que seja em 5 minutinhos como é que é o cultivo dessa planta, quais as condições que ela necessita para vegetar. Ele não vai querer, o cara que é responsável não vai te empurrar uma planta só porque ele quer vender. Se você perguntar para ele, ele vai te falar as condições de cultivo dela. Se você falar que não tem, você pode ter certeza que o orquidário profissional e responsável vai virar para você e falar, ó, você pode até levar, mas pode ser que você não consiga, tá, atingir o bom cultivo com ela, fica a sua responsabilidade e opção adquirir essa planta ou não. Mas voltando ao caso das vandas, então vocês concordam que é o seguinte, quando a gente fala de Indonésia, Filipinas, Índia, são lugares em que é muito quente, tá? Muito quente. Eu acho que a gente pode comparar o calor de lá com o calor da nossa região Nordeste, ok? E detalhe, praticamente o ano todo. Mesmo na época de pouca chuva, vamos falar assim, chove praticamente todos os dias. E aí a gente ainda tem aquelas épocas de monções, que chove demais, que tudo fica inundado, muito parecido com a época de cheia da nossa floresta amazônica. Então o que acontece? Se essa planta vem de um lugar desse, então nós já sabemos que ela vem de um lugar extremamente quente, que ela vem de um lugar que tem muita insolação solar e que ao mesmo tempo é muito úmido, porque é um lugar onde chove muito, onde chove praticamente todos os dias, é impossível que o habitat dessa planta seja seco, por mais que tenha muito sol, ok? Logo, a primeira coisa quando você vai comprar a vanda, porque as vandas são lindas, são objetos de desejo de muitos orquidófilos, é se você vai conseguir cultivar essa planta. Eu tenho certeza que muita gente já foi comprar planta em exposição, em orquidário, e aí quando o vendedor fala, olha, mas tem que molhar todo dia, a pessoa fala, ai, todo dia, chega em casa, aí eu pego, dou uma borrifadinha, dou uma molhadinha. Então assim, não adianta, gente, um pouquinho só de água, um pouquinho só de luz, não vai rolar. As vandas, eu conheço pessoas que têm chácaras e moram em lugares assim, grandes, e que colocam as vandas até nas árvores.
Elas ficam meio amareladas, porque é óbvio que quando a gente muda uma planta de lugar assim drasticamente, ela sofre uma questão de adaptação. Mas está no DNA dessa planta receber muito sol e ela vegeta mesmo assim, tá? Então, obviamente que se você colocar essa planta num local sombreado, não vai rolar, certo? Então, primeira parte aqui da nossa conversa é falar sobre o habitat dessa planta. A segunda parte eu quero falar sobre o cultivo. Agora eu vou falar como é que eu consegui fazer aqui no ambiente caseiro o cultivo das minhas plantas darem certo. Vou sair aqui agora e eu vou virar para as minhas Wandas. Tá. O que acontece? Num primeiro momento, quando eu comecei a adquirir Wandas, elas não ficavam sadias, elas até vinham bonitas, tá? Porque o que acontece? Quando você vai comprar Wanda, você tem que ter muito cuidado e entender algumas coisas para você não comprar errado logo de cara. Eu estou aqui falando com vocês e o Will tá pegando o fio do microfone, não pode. Ah, pronto. Você acha? Tá pegando o fio do microfone aqui, ó. Bom, então o que acontece? Você tem que analisar, por exemplo, se essa planta está sadia na hora da compra, ok? Infelizmente nós temos vários orquidários profissionais e vendedores que são extremamente responsáveis e outros que só querem te vender, porque o que importa para ele é desovar, não tá nem aí. Então, as Wandas, elas são praticamente todas que nós temos aqui do Brasil, elas são importadas, tá? O cara lá na Indonésia pega as plantas, eles cortam todas as raízes para poder caber o máximo de planta possível dentro da caixa. E tem gente que fala que chamam Wandas de orquídeas aéreas, não por causa das raízes, porque elas só chegam via avião, né? Mas é mais ou menos isso, a gente vai entrar nessa parte de orquídea aérea ou não, tá? Então o que acontece? Quando essa planta chega aqui, além dela ter sofrido uma agressão, por mais que ela tivesse sadia, na hora já de embalar, ela tem que passar por um tempo de quarentena. Então assim, o cara que é responsável, ele não vende a planta para você assim que chegou. Porque ela pode morrer sim, ela pode ter uma doença, quer dizer, já passou por uma viagem de avião, estresse de cortar raízes, e aí o cara já pega, já põe numa exposição, já vende numa feira para você, quer dizer, às vezes você compra uma planta e chega em casa ela já morre, por conta desses detalhes. Então o orquidário profissional, o Vico faz isso. O Vico, ele compra muita orquídea, sempre foi uma referência muito grande em venda de Wandas aqui no nosso estado, mas ele sempre que ele recebe um lote primeiro, ele faz toda uma questão de adaptação dessas plantas para depois ele colocar à venda, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala assim que você não pode comprar Wanda caneluda, eu vou chegar num exemplo e vou mostrar para vocês, tá? Porque eu também já cometi esse erro. Mas vamos falar do cultivo. Vou tentar mostrar para vocês o máximo possível. Vocês veem que assim, parece que eu tenho uma cortina de raízes aqui, né? Olha que legal. Mas quando eu comecei o cultivo, elas não ficavam assim. Por quê? Como eu trabalho e eu não fico o tempo todo em casa, eu saio de manhã e à tarde, por mais que eu conseguisse levantar cedo para fazer uma rega nessas plantas e depois fazer mais uma quando eu chegasse no fim do dia, à noite, principalmente na época do verão, isso não era suficiente. Então as minhas Wandas, elas começaram a definhar, raiz ia morrendo, ia secando e não dava certo. Quando eu fui atrás da irrigação automática, num primeiro momento, foi por causa disso. Porque eu falei, olha, o único jeito de eu conseguir manter minhas Wandas sadias é dando a quantidade de água que elas gostam e precisam. E depois a gente vai aprendendo as coisas, né? O tempo vai passando e a gente vai adquirindo conhecimento. E fica essa dica, assim, não é só Wanda que gosta d'água. Todas as orquídeas adoram água, amam água. Então a irrigação passou a ser uma coisa importante para todo o meu orquidário, porque receber água em quantidade e qualidade ideal fez com que o crescimento de todas as minhas plantas mudassem completamente da água para o vinho, tá? Então minhas plantas não enraizavam, pelo contrário, elas iam secando as raízes, sabe? Se você prestar bem atenção nos cachepôs, você vai ver ainda os vestígios antigos, vou tentar mostrar o melhor possível para vocês, de alguma raiz ou outra que é da antiga, que não
que foi da época que eu não molhava direito, tá vendo? Que elas secavam, ó. Lógico que aqui em volta já tem essa série de raízes lindonas, ó, com as ponteiras. Vanda boa é com ponta verde. Quanto maior tiver a ponteira, melhor irrigada está a sua vanda, tá? Então já anota aí. Pega o caderninho, gente, que eu vou falar um bando de coisa aí para vocês irem anotando. Então, quando eu passei a ter a irrigação, que eu já falei no vídeo quando eu mostrei para vocês, a minha irrigação funciona todos os dias, a não ser agora que eu desliguei para não cair aqui, né, em cima de mim quando eu estou fazendo o vídeo. Todos os dias, de segunda a segunda, ela liga a cada 2 horas durante 1 minuto. Então ela liga às 7, às 9, às 11, às 13, às 15 e às 17. E quando chega no verão, eu até falei errado isso no outro vídeo, eu falei 16, eu ainda coloco uma rega às 18h30, às 6 da tarde, isso mesmo, você vê. Nós não temos mais horário de verão, mas ainda está quente às 6 da tarde e ainda nós temos até luz. Então a minha irrigação no verão e na primavera funciona também, ela é ativada mais uma vez às 18h30, a última rega do dia, vamos dizer assim, tá? E é isso que fez com que minhas plantas ficassem sadias. Então o que elas têm aqui? Primeiro, muita água. 1 minuto de água a cada 2 horas, o dia inteiro, todos os dias da semana, o tempo todo. Desculpa, gente, quem fica com um borrifador assim, ó, borrifando assim um pouquinho, não rola, não é isso que vai fazer suas plantas ficarem com raízes bonitas. E ainda assim, agora no verão, independente da irrigação, eu já falei isso pro pessoal, a cada 2 ou 3 dias, depende da intensidade do calor, eu faço a rega de mangueira, rega mesmo. Ligo o chuveirinho da mangueira e a água assim para escorrer, é muita água, tá? Por que, por exemplo, muita gente fica triste, né? Porque quer cultivar vanda em apartamento, em varandas, dentro de sala, em cima de uma cadeira de tecido. Não dá certo. Se você for dar para a vanda a quantidade de água que ela precisa, não tem como você fazer isso dentro de casa, tá? E o que acontece? Lá na Indonésia, quando elas estão na natureza, elas são epífitas, tá? Elas grudam em cima de um galho e de árvores que não têm muitas folhas, são árvores mais ralas, porque elas gostam de luz. Sem a luz elas não vão florescer. Elas usam algumas raízes para se fixar na árvore e o restante das raízes desce em direção ao chão, porque elas procuram umidade. Elas vão para o chão, por isso que essas raízes estão assim, entendeu? Então, por que delas estarem aqui? Por que de eu ter irrigação? Por que de molhar o dia inteiro? Porque além delas receberem essas regas o dia inteiro, o chão fica totalmente molhado, o meu quintal fica totalmente molhado o dia inteiro, para que essa água possa evaporar e gerar a umidade ambiente que elas também precisam, como as outras orquídeas precisam. Então, mesmo que você tenha um orquidário, um espaço aberto, molhar o chão é importante por isso, porque essa água evaporando aos poucos durante o dia, isso que é a umidade. Então, regar é uma coisa, você molhar a planta, e umidade ambiente é que a água evapore, que tenha vapor dentro do seu orquidário. Isso o dia todo, todos os dias do ano, preferencialmente, não adianta ser um dia só. Então, essa é uma questão de água, irrigação, que se você não conseguir dar isso para sua vanda, ela não vai conseguir sobreviver. Esses dias uma amiga nossa do canal me pediu para explicar para ela por que as vandas, ela jogou água demais nas vandas. Desculpa, eu não lembro o seu nome, amiga. Que ela jogou água demais na vanda dela e a vanda apodreceu em cima. Olha, com certeza não foi, porque entre os gêneros que eu conheço de orquídeas, as vandáceas, angrecums, rincostilis, essas monopodiais em geral, elas amam água. O fato de ficar a água no meio da planta não gera esse apodrecimento, diferente do que acontece com uma phalaenopsis, entendeu? Então, acho que não foi esse o seu problema, porque as vandas amam a água e não seria isso que teria feito a sua planta apodrecer. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre adubação, tá? Todas as minhas vandas eu
faço o plantio no cachepô, tá vendo? Eu vou explicar para vocês por que eu faço isso. A Wanda, quando vem da loja, vem naquela coisinha de plástico, né? Pequenininho. Eu vou mostrar isso para vocês. Então ela não tem praticamente base nenhuma de sustentação, tá? Quando eu chego em casa, por que eu faço o plantio no cachepô? Quando eu coloco a Wanda no cachepô, eu consigo proporcionar para essa planta uma área muito maior de absorção, seja de água e seja de nutrientes, que para mim, para o meu cultivo, isso é muito importante. Tem um bando de gente que cultiva a Wanda só naquela cestinha preta e dá certo, cada um faz do seu jeito. No meu caso, eu acho extremamente importante você poder dar essa base para as suas plantas, para que você consiga reter o tempo suficiente, o nutriente e a umidade ali para que ela possa absorver isso, tá? Por isso que eu faço esse sistema de plantio. Então, aqui, na minha opinião, no ambiente caseiro, as Wandas dão certo por isso. Muita água, muita luz e uma área de absorção muito grande. As Wandas precisam de muita adubação. Por quê? Uma vez que você jogou o adubo e que você fica molhando toda hora, esse adubo vai embora, principalmente os adubos foliares. Então costuma ser uma adubação, quem faz adubação foliar costuma ser semanal, tá? E ficam, por exemplo, se a pessoa aduba de manhã, fica no máximo até a tarde sem regar aquela planta de novo para dar tempo da planta sugar aquilo, para regar no outro dia de manhã. Ainda tem esse lance, tem que dar um tempinho, porque se você adubar agora e daqui a uma hora, por exemplo, ligar a irrigação, vai embora o seu adubo, tá? Por que também que eu resolvi usar esse sistema de plantio para as minhas Wandas? Porque eu não tenho tempo, por isso que eu não faço adubação foliar, vocês sabem disso, eu não tenho tempo para conseguir fazer essa adubação foliar, nem nas plantas comuns, aqui nas outras orquídeas, quanto menos nas Wandas. Então, não ter adubo para a Wanda é uma coisa muito crítica, porque ela na natureza recebe uma quantidade de adubos naturais incríveis e é isso que faz com que ela consiga vegetar bem e ter a saúde, por exemplo, que elas têm aqui em casa. Por isso, no meu caso, e aí eu quero deixar isso bem claro, no meu caso, foi a saída que eu encontrei. Eu comecei a fazer os testes, fiz as minhas pesquisas e no meu caso deu certo. O fato de eu ter as minhas Wandas todas assim no cachepô, isso me dá uma base aonde eu posso aplicar o meu adubo preferencial, que todo mundo sabe que é o Rimitsu. Então as minhas Wandas são adubadas apenas com Rimitsu. Não faço nenhum tipo de adubação foliar nas minhas Wandas, tá? Se você quiser tentar fazer esse teste na sua casa com as suas Wandas, fiquem à vontade. Aqui deu muito certo. Só não se esqueça, toda vez que a gente usa um adubo orgânico, seja o Rimitsu, seja o Bokashi, seja aquele Viagra da OSP, adubos orgânicos, né? Outro dia, essa semana de novo, uma moça veio falar: ai, mas eu joguei o adubo nas minhas orquídeas e queimaram as raízes. Nenhum adubo orgânico pode ser jogado em cima de raiz, certo? Nem em cima do rizoma, nem em cima da gema da planta, porque o adubo orgânico é orgânico, gente, é coisa viva, é natural. Como que funciona a adubação orgânica? É um conjunto de itens que juntos começam a apodrecer para gerar o nitrogênio, o potássio, o cálcio, quer dizer, fazer toda essa transição química para gerar esses componentes químicos para sua planta. Então, se você pega um adubo que esquenta, que cozinha e joga em cima da raiz, seja ele qual deles for, como eu já falei, Bokashi, Viagra da OSP, Rimitsu, vai queimar raiz, ok? Jogou em cima do rizoma? Vai queimar rizoma. Jogou em cima da gema? Vai queimar gema. Jogou no broto? Vai queimar o broto. Adubos orgânicos são para ser jogado no canto do vaso. Eles ficam duros, eles viram uma pedrinha. O Rimitsu cria um cabelinho assim, que é o fungo bom, você não precisa se preocupar, por isso que eu uso o Rimitsu. Então aquilo, você olha e você fala, olha que legal, meu adubo está funcionando. Mas nenhum adubo orgânico deve ser jogado em cima da planta, a não ser que você queira fazer uma sopa de orquídea. Aí você pega e mistura no adubo orgânico, você tá entendendo? E faz a sopa, deixa, não precisa nem de fogo. Você deixa ali um dia, aquilo vai esquentar e cozinhar, vai fazer sopa, tá? Mas
Para quem não acredita nos resultados do Himitsu, para quem fala que queima raiz, para quem fala que não tem, que não dá saúde, está aqui a prova do meu cultivo, ok? Então falamos sobre adubação. Eu tenho mais 2 itens para falar ainda, que é floração e doenças. Então eu vou parar por aqui esse vídeo, porque já ficou extremamente longo, e eu volto para falar no próximo vídeo para vocês sobre os outros itens, tá bom? Então um beijo, dá um like, compartilha. Gente, vocês têm que me ajudar com esse negócio do like, porque eu esqueço de pedir, tá? Sou geral alienada para essas coisas. Então pede para os amigos, me ajuda a pedir para o pessoal curtir, se inscrever no canal, porque isso faz muita diferença, ajuda com que a gente possa divulgar para todo mundo as informações e mostrar, né, de verdade, que é isso que eu faço aqui. Da mesma forma que eu mostro os meus bons resultados, eu também mostro os meus erros, porque ao contrário de algumas pessoas que às vezes se mostram como perfeitas, eu não sou perfeita, mas eu consigo provar para vocês o que dá resultado e o que não dá no ambiente caseiro, de uma pessoa que tem uma vida comum como todos vocês e que consegue atingir esse objetivo, tá? Então me ajuda, gente, a pedir like, a compartilhar o vídeo, sabe? A passar isso para todo mundo, porque o canal crescendo mais e mais, aí o YouTube vai divulgar os meus vídeos para outras pessoas e todo mundo vai ter acesso. Um beijo, até o próximo vídeo de Wanda. Tchauzinho!